I'm certain I've lived a life that's full. I travel each and every highway and more, much more than this. I've got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I've got month of May. I guess you say, what can make me feel this way, my girl? Talking about my girl, I've got so much honey, the best in me. I've got sweeter song than the birds in the trees. Well, I guess you say, what can make me feel this way, my girl? Talking about my girl, my girl. Ooh. I've got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I've got month of May. Well, I guess you say, what can make me feel this way, my girl? Talking about my girl, my girl.
Boa noite a todos. Nós queremos saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos convidar o Espírito Santo para que Ele esteja presente aqui nesse lugar, nesse momento. Nós temos um Deus que é um Deus de famílias. Deus criou a família e nós estamos aqui essa noite para celebrar ao Senhor pela união de uma família, a união de duas famílias, né? Que hoje tornam-se uma só. Deus tem já abençoado a vida dessas famílias, já tem cuidado da vida da Cláudia, do Guilherme. Não tem como não expressar hoje a gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito na vida de vocês. E eu quero convidar todos vocês para abaixarem suas cabeças. Nós vamos orar nesse momento e nós queremos falar com Deus e dizer para Ele: Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está presente aqui neste lugar, porque o Senhor tem reinado, o Senhor Deus tem abençoado, tem cuidado da vida do Guilherme, da vida da Cláudia, da vida dos seus pais, da vida dos seus familiares. E nós estamos aqui essa noite, Deus, com o nosso coração alegre, com o nosso coração grato, com o nosso coração, Senhor Deus, cheio de expectativas por tudo que o Senhor vai fazer na vida desse casal, Pai. Nós já te pedimos desde já a tua bênção sobre este momento aqui, sobre essa celebração, sobre essa união, que o Senhor esteja reinando aqui neste lugar. Te agradecemos, te louvamos, Senhor, porque todos que estão aqui essa noite, eu sei que são pessoas que eles amam e que estão aqui porque fazem parte, Senhor Deus, desse momento de agradecer ao Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um aqui essa noite. Que o Senhor Deus esteja cuidando de cada uma das famílias que estão aqui representadas neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Os convidados podem se sentar, as famílias, menos nós. Tudo bem? Eu sempre penso que quando nós somos convidados para um casamento, a gente pensa assim, tipo assim, que roupa que eu vou vestir? As mulheres pensam, que cabelo que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Que presente que eu vou dar? Mas eu tenho para mim que o maior presenteados somos nós que fomos convidados. Por maior seja o presente que você e eu possamos dar ao casal, vocês nos dão um presente. Porque todo casamento é uma oportunidade. É uma oportunidade de refletir sobre aquilo que Deus olha com todo carinho, com todo apreço, que se chama família. Muitas famílias começam, param no meio do caminho, outras vão aos trancos e barrancos, outras vão de uma outra maneira, desfrutando do que é ser família. Porque construir uma família não é algo fácil. Diga às famílias que estão aqui e que têm construído essa família há tantos anos. E família é algo que foi um casamento, família é um propósito de Deus. Por mais que alguns tentem falar assim, isso é uma invenção humana, pode ser que alguma coisa nisso tudo seja invenção humana. Talvez até essa celebração sejam coisas que foram acrescidas na ideia de casamento. Mas a ideia de unir um homem e uma mulher nasceu no coração de Deus. E isso é que nós estamos celebrando aqui nessa noite. A união de um homem e uma mulher. E eu fiquei pensando sobre o que falar nessa noite aqui. Eu me senti honrado quando Guilherme e Cláudia nos convidaram para estar celebrando, eu e a pastora Eliane, para celebrarmos esse momento aqui. Conversamos um pouquinho. E hoje eu quero falar aqui, em breves minutos, eu quero a atenção de todos, não somente de Guilherme e Cláudia, mas sobre graça resoluta. Graça resoluta. E antes de continuarmos, eu quero fazer uma definição rápida de graça. Graça é favor imerecido, ou seja, é algo que você recebe pelo qual você não pagou. É um presente que você ganha pelo qual você não pagou. E resoluta tem a ver com determinada, firme, persistente, corajosa, decidida nas suas ações e nos seus propósitos.
Graça resoluta, então, é um favor imerecido que nós oferecemos com determinação, com coragem e com decisão. Com decisão. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós caminhamos num casamento, Guilherme, Cláudia, nós precisamos compreender que é a união de duas pessoas. E acreditem, são dois pecadores. Não tem ninguém perfeito, nem aqui e nem aqui. A união de um casamento são duas pessoas imperfeitas se unindo diante de um Deus perfeito. Não diante de um homem perfeito, não, porque eu sou imperfeito também, mas de um Deus perfeito. Foi o que nós te convidamos para que ele estivesse aqui nessa noite, e desde que nós oramos por esse tempo, nós já falamos sobre isso. Então, nós precisamos compreender exatamente esse aspecto, que esse casamento é a união de duas pessoas imperfeitas diante de um Deus perfeito. Somente a graça firme, contínua e aplicada, Guilherme e Cláudia, podem sustentar da maneira mais linda e bela um relacionamento. Porque Deus não quer que vocês caminhem aos trancos e barrancos. E também não quer que vocês desistam no meio do caminho. Mas desistam que vocês persistam e vivam tudo que Ele preparou para vocês. E é por isso que eu acredito que vocês resolveram fazer essa cerimônia. Vocês poderiam não fazê-la. Mas vocês quiseram estar diante com seus familiares, com seus amigos, diante de um Deus poderoso, cheio de graça e de compaixão. E hoje nós vamos refletir sobre 3 coisas aqui. E eu, por favor, mais uma vez eu peço, olhe o seu casamento, olhe a sua família. Como eu disse, é uma oportunidade para mim e para você refletirmos sobre a graça de Deus nos nossos relacionamentos familiares, principalmente entre um homem e uma mulher, entre o marido e a esposa. Refletirmos sobre isso. A primeira coisa que eu quero destacar é que vocês reconheçam Cláudia, Guilherme, e quando eu falo Cláudia e Guilherme, incluamos-nos nós todos, que nós necessitamos da graça divina. Na hora que eu escrevi isso aqui, eu escrevi precisamos. Mas precisamos não expressa de fato a verdade. Eu preciso de alguma coisa. Mas quando eu digo eu necessito de alguma coisa, é uma necessidade, não só eu preciso. Eu preciso de um copo d'água. Ok, mas quando você necessita de um copo d'água é diferente. Porque você está necessitado, você necessita, você depende daquilo. E é exatamente isso que então eu troquei. Preciso não. Nós necessitamos da graça de Deus. Por quê? Porque os erros, eles continuam, eles acompanham a gente depois do sim. Sim, eu prometo, eu aceito, né? Mas os erros continuam. Nós erramos, nós falhamos, nós tropeçamos, nós machucamos. Às vezes palavras duras são dadas. E essas palavras vão ficando no nosso coração se a gente deixar. E quanto mais palavras duras ou ações erradas que machucam o outro, nós vamos permitindo que permaneçam no nosso coração, mais a gente vai ficando distante um do outro. E por isso a graça é uma necessidade. Por quê, Guilherme? Por quê, Cláudia? Porque vocês vão precisar aplicar a graça. Vocês necessitam de aplicar a graça divina no relacionamento de vocês. Ou seja, você, Guilherme, vai ter que dar a Cláudia coisas no momento que ela não merece. E vice-versa. Você vai ter que dar ao Guilherme, Cláudia, compreensão na hora que você olha e fala assim, mas ele não merece a minha compreensão. Em muitos casamentos eles têm problemas exatamente nisso, porque olha para o outro e fala assim, não, ele não merece isso, porque o que ele falou para mim me machucou muito, ele não merece, mas a graça é favor imerecido. É quando você dá aquilo que a pessoa não merece. É exatamente isso.
É desse jeito. E nós precisamos compreender isso, porque o apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 7, verso 24. Ele diz assim: miserável homem que sou. E aí entenda-se homem, mulher. Miseráveis pessoas que somos, quem é que vai me livrar disso? Mas ele continua e ele vai dizer assim: mas graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, que é onde nós podemos recorrer e aprender. Se tem alguém que é exemplo para nos ensinar sobre várias coisas, é Jesus. Mas Jesus não foi casado. Não, mas ele ensina tudo que você precisa para se relacionar adequadamente com o seu cônjuge. Acredite nisso. Pare diante de Jesus e você vai aprender isso. É assim que a gente caminha. E essa atitude, veja bem, quando nós entendemos essa necessidade da graça de Deus, nós geramos compaixão um pelo outro. E por mais que a gente pense assim, mas o amor, eu vou falar sobre o amor ainda, tá? Fica tranquilo. Mas assim, é que o amor são várias facetas, gente. A gente pensa no amor de uma maneira muito simplória. A gente fala do amor como paixão, mas não. Graça é uma faceta do amor. Compaixão é uma faceta dessa graça e desse amor. Então, quando nós nos enchemos da graça de Deus e nós entendemos que precisamos dar ao outro aquilo que algumas vezes ele não merece, nós nos enchemos de compaixão e isso reduz as cobranças. E puxa vida, mas por que tá falando? Nós estamos começando a vida agora, pastor. Então a gente não tem cobrança excessiva não, a gente só quer rir, brincar, se divertir. Não, eu estou apontando para que vocês construam desde já um relacionamento baseado na graça, porque lá na frente vocês vão precisar. Vocês vão precisar. Certamente vocês vão precisar. Então vocês vão caminhar e vão evitar as cobranças excessivas, e isso vai abrir espaço para quê? Para que o cuidado mútuo entre vocês aconteça. Para que vocês cuidem um do outro. Aliás, isso é uma coisa importante do casamento. Cuidar um do outro. Se você parou de praticar isso, por favor, volte a praticar isso, tá? Então você que é casado há mais tempo, volte a praticar isso. A graça resoluta, ela não nega as falhas, entenda isso. Não é que você vai negar as falhas um do outro, mas você vai enfrentá-las com fé. E assim, cada erro se torna uma oportunidade de crescimento, não de condenação. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Cada momento difícil, cada falha é um momento de nós crescermos, de nós aprendermos, de nós conhecermos mais um ao outro, através dessa graça que concede o perdão, que concede a compaixão, que concede a mão estendida para auxiliar. E a segunda coisa, não posso ficar aqui a noite inteira, claro, a gente tem uma festa pela frente. Então, E o segundo, perdão como estilo de vida. Famílias, perdão como estilo de vida. Se há uma marca da graça num casamento, essa marca se chama perdão. Perdão. Ninguém consegue viver anos do lado de uma outra pessoa, diferente, muitas vezes muito diferente, sem praticar o perdão, sem praticar o perdão verdadeiro. Mas antes que você pense que o perdão ele é um ato isolado, não, ele é um estilo de vida. Vocês precisam escolher viver perdoando, viver amando e viver perdoando, viver concedendo o perdão quando for, sempre que for necessário. Quantas vezes alguém fez essa pergunta para Jesus? Quantas vezes devo perdoar? Pedro perguntou a Jesus. Quantas vezes devo perdoar aquele que me ofende, Jesus? E Jesus disse, ele continua, 7 vezes? 7 vezes é uma expressão não de quantidade, mas a ideia de 7 é o número perfeito, é a ideia do número da perfeição, do número da completude. E aí Jesus responde assim, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Uau! Ou seja, se você acha que 7 é um número da perfeição e a completude disso, saiba que você vai perdoar além daquilo que você chama de completude. Perdoei o suficiente, não, você vai além. Porque foi assim que Jesus nos ensinou. Quantas vezes Jesus perdoou você? Quantas vezes Jesus nos perdoou e nos chamou para perto, para poder trazer Ele, para nos trazer para perto dele?
É assim que deve acontecer entre vocês. Tragam sempre um para perto do outro. Não deixe que as coisas fiquem difíceis entre vocês. Não deixe que o sol, a palavra de Deus diz, não deixe o sol se pôr sobre a ira de vocês. Quando vocês ficarem chateados, não deixe o dia terminar sem resolverem as questões. Sabe por quê? O próprio texto vai dizer assim, não deis lugar ao inimigo, não deis lugar ao diabo. Sabe por quê? Porque quando você deixa passar de um dia para o outro, aquilo fermenta e você começa a arranjar um monte de motivos para não perdoar. E perdoar não é sentimento, perdoar é decisão. Perdoar é decisão, porque você não perdoa porque agora a pessoa não vai errar. Não perdoa porque ela pediu perdão. Aliás, o perdão, ele tem a ver com a graça, e graça é favor imerecido. Se uma pessoa me pede perdão, logo não é graça, ela merece o perdão. Ela pediu perdão, então ela merece o perdão. Ela falou assim, olha, me perdoa, fiz a coisa errada, então ela está merecendo o perdão. Mas quando você dá antes, você está dando o favor imerecido. Ela encontra lugar para chegar perto e pedir me perdoa. Então assim deve ser a vida de vocês. Um perdão como estilo de vida, deixando que a graça de Deus inunde o lar de vocês a cada momento. Porque o perdão liberta tanto quem oferece quanto quem recebe. Quando você perdoar, você vai estar libertando tanto você quanto a pessoa que ofendeu você. E sem perdão, Guilherme e Cláudia, o casamento se torna um ambiente de cobranças e mágoas. Cobranças e mágoas. E quem é que quer viver num ambiente regado a cobranças e mágoas? Ninguém. Ninguém quer. Mas com o perdão floresce, com o perdão, o amor e o casamento floresce sem ressentimentos, mas com esperança e alegria. É importante notar que perdoar não significa esquecer magicamente. Uau, esqueci os seus erros. Não é isso. Mas é tratá-los de uma outra maneira. Tratar o outro com um favor imerecido. Praticar o perdão exige disciplina, Guilherme e Cláudia. Disciplina. Precisamos fazer isso quando não queremos. Sabe? É que nem levantar de manhã para trabalhar. É que nem tem um horário na academia. Tem que ter disciplina. Mas eu não quero ir. Mas a disciplina nos ajuda. E no perdão é a mesma coisa. Vai ter que ter disciplina. E o casamento é fortalecido quando o perdão se torna natural, porque você tornou ele como estilo de vida. Não é uma prática isolada. Te perdoei hoje, amanhã não, tá? E quando os dois entendem que podem contar uns com os outros, é mais fácil andarem juntos e até mesmo errar menos. Errar menos. Porque a transparência acontece melhor nesse ambiente de segurança. Porque Guilherme e Cláudia vai saber que você a ama de verdade. Você vai saber disso. E vice-versa, Cláudia. Você vai saber que ele o ama de verdade. Porque existe esse ambiente de perdão e de auxílio, de ajuda. E isso fortalecerá a vida de vocês todos os dias. Mas vamos em frente. 3. Como eu disse, eu não posso ficar aqui a noite inteira. Edifique a sua família sobre o Evangelho de Jesus. Sobre as boas novas. Sobre a pessoa de Jesus. A graça resoluta no casamento aponta para um propósito maior, muito maior, mas aponta para edificar a família sobre o Evangelho. O amor entre o marido e esposa não é apenas um vínculo humano. Escute isso. O seu amor pela sua esposa, o seu amor pelo seu esposo não é apenas uma ideia humana, mas ele aponta para Cristo e a igreja, para o relacionamento que Jesus tem com aqueles que são dele. E isso aponta para uma eternidade além dessa terra e além do que os nossos olhos podem contemplar no dia de hoje. Aponta muito maior. Isso significa que o casamento não deve girar em torno de realizações pessoais, bens materiais ou expectativas culturais, mas em torno da cruz, que é onde o maior perdão e o maior amor foi revelado. Não existe maior amor, maior perdão revelado do que aquele que foi dado na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus Cristo para as suas vidas.
para as nossas vidas. E é ao redor dessa cruz, quando o casal vive pela graça, a família se torna um testemunho vivo do evangelho ao mundo. Por quê? Porque tanto o marido quanto a mulher se submetem à cruz de Cristo. E eu tenho certeza que quando isso acontece, a união de vocês se torna mais forte, mais bela, mais linda, mais iluminada, como um farol a iluminar esse mundo que tanto precisa de um lugar onde possa falar assim, me traga um pouco de esperança. E aí, olhando para a família de vocês, vai dizer assim, não, eu encontro esperança quando eu olho para a família do Guilherme e da Cláudia. Por quê? Porque ali emana o amor de Cristo. E eu sei que isso é o que nós precisamos nesse mundo. Isso significa também edificar a família sobre o evangelho, envolve cultivar momentos de oração juntos, de leitura bíblica, diálogo sincero um com o outro, buscando crescer diante do Senhor. 1 Pedro capítulo 3, verso 7 diz assim, vocês maridos, é com a gente. Ó, deixa eu dizer uma coisa, o negócio é com a gente. Elas têm a parte delas, mas o negócio é com a gente, homens. Vistam a camisa, vistam a roupa certa, assumam o seu compromisso de homem da casa, de que ama e cuida, e zela, protege, abençoa. Elas serão nossas ajudadoras, sem dúvida nenhuma, terão parte importantíssima nisso tudo, mas assumam o papel. Voltando de novo a 1 Pedro 3:7. Diz assim, vocês maridos devem ser cuidadosos com suas esposas, estando atento às necessidades delas e respeitando-as como sexo mais frágil. Por favor, mulheres, não se incomodem com essa expressão, vocês são muito capazes. Não é essa a ideia de incapacidade que a Bíblia fala. Muito pelo contrário, ela sabe que vocês, a Bíblia sabe, Jesus sabe que vocês são fortes, mas não é sobre isso que está se tratando aqui. E ele diz assim, respeitando-as como sexo mais frágil. Lembre-se que vocês e suas esposas são co-herdeiros do dom da graça da vida. Assim, hajam assim para que as suas orações não sejam interrompidas. Opa! Se você, marido, não agir corretamente com a sua esposa, se nós como maridos não agimos, não adianta falar com Deus não. Porque ele vai falar assim, olha, primeiro acerta o ponteiro com a tua esposa, depois vem falar comigo. É com a gente, Guilherme, é com a gente. Saiba que o Espírito Santo ajuda demais, ele é poderoso para capacitar-nos a fazer o que precisamos fazer, porque fomos criados para isso, fomos criados para amar as nossas esposas. Um casamento fundamentado no Evangelho é um espaço de cuidado mútuo, onde marido e esposa ajudam-se a crescer no relacionamento e na presença de Deus. É um lugar de serviço, onde cada um imita a entrega de Jesus. Cada um. É também um farol que irradia ao mundo a beleza do amor de Cristo. E agora, para concluir, o casamento que hoje celebramos é uma linda expressão do amor de Deus. Esse momento aqui é uma expressão, linda expressão do amor de Deus. O casamento é uma jornada de duas pessoas imperfeitas. Não dá para olhar um para o outro de maneira perfeita, porque não vão encontrar. Sustentadas por um Deus perfeito, nós precisamos permanecer de pé, firmados em Cristo. A graça resoluta não é apenas para esse casal, não é apenas para Guilherme e Cláudia, não. A graça resoluta é um convite para todas as famílias aqui presentes. Todas as famílias aqui presentes. Aquelas que já caminham, homem, mulher, esposo, esposa, e também aquelas que serão construídas. É um convite para vocês. E agora me permitam, Guilherme e Cláudia, mas eu quero me dirigir a vocês diretamente aqui. A todos nós que estamos aqui. Agora não mais apenas a este casal, mas agora diretamente às famílias aqui representadas. Talvez você, marido, esposa, pai, mãe, filho, tenha percebido que a sua casa precisa mais da graça de Deus. De repente você olhou hoje e falou assim, eu preciso mais da graça de Deus na minha casa. Talvez conflitos, talvez mágoas ou distâncias tenham se levantado hoje.
na sua casa, antes de vir para cá. Mas hoje também, o Senhor chama a sua família para se voltar para Jesus. Ele é o único que pode restaurar corações. É o único que pode desistir você de caminhar na direção do divórcio. É o único que pode desistir você de trair a sua esposa e o seu esposo. Ele é o único que pode restaurar corações, curar feridas, transformar lares em testemunhos vivos de Cristo. O casamento não é sobre duas pessoas fortes, mas sobre dois pecadores que confiam no Salvador poderoso. É Cristo quem sustenta. É Cristo quem sustenta. Por isso, não saia daqui sem tomar uma decisão de chegar a Cristo Jesus e dizer: nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Jesus. Por favor, não façam isso. Não saiam daqui sem isso. Hoje é um dia também de compromisso da sua família, de você com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus pais, com os seus filhos, com os seus netos, com as suas noras, com os seus genros. Façam dele o Senhor da casa de vocês. E vocês verão a graça resoluta transformar não apenas este casamento aqui, conduzir este casamento, mas todas as gerações que virão através da sua vida também. Por favor, não deixe passar isso. Não se esqueça disso. E queridos Guilherme e Cláudia, voltando a vocês, lembre-se que vocês não serão sustentados apenas pela paixão inicial, que é uma coisa linda, ou por boas intenções, mas pela graça de Cristo derramada diariamente na vida de vocês. Quando vierem as diferenças, escolham a graça. Quando vierem os conflitos, pratiquem o perdão. E em cada decisão mantenham Cristo como centro do lar de vocês. E assim a família de vocês será mais do que um espaço de convivência. Será um testemunho vivo do Evangelho. Um lugar onde filhos aprenderão o valor da graça e onde visitantes sentirão a presença de Deus. Que cada gesto de amor de vocês reflita a obra de Cristo e que a graça resoluta seja o firme alicerce do casamento de vocês. Se você está do lado da sua esposa, do seu esposo, segurando a mão dele agora. Talvez você não tenha segurado na mão do seu esposo e da sua esposa até agora, nesse momento. Talvez você nem tenha dito eu te amo hoje. Talvez você nem tenha dito para ela assim: você está linda. Então diga agora: você está linda. Eu quero orar pelas famílias aqui. Feche os seus olhos. Senhor, nós precisamos de Ti. Somos imperfeitos. Somos pecadores. Precisamos perdidamente, necessitamos da Tua presença. Necessitamos da Tua direção e necessitamos nos curvar, nos render aos Teus princípios para vivermos o que o Senhor planejou para as famílias. Então, nessa noite aqui, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor cuide não somente da vida do Guilherme e da Cláudia, mas das nossas vidas, das nossas famílias. Que a graça resoluta do Senhor, um favor imerecido, mas com uma decisão firme, decidida, corajosa de ser aplicada nos nossos relacionamentos, possam começar a construir um ambiente onde a alegria, a vida e a presença do Senhor, acima de tudo, sejam percebidas por nós e por todos que entrarem na nossa casa, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que mais uma vez o Senhor nos dá de estarmos em um casamento onde podemos considerar os nossos passos dentro das nossas casas, como maridos, como esposa, como pais, como filhos, como irmãos. Que a graça do Senhor nos inunde, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Normalmente, um casamento nós selamos esse momento com uma cerimônia, com um objeto que nós chamamos de aliança. E nós vamos recebê-las agora. Amém?
Acho que é muito legal, né? Quando houver essas situações, você pode olhar para Cláudia e falar assim: amigo, estou aqui, né? Dizer assim, nós somos amigos, não somos inimigos. Eu tô falando isso, irmãos, porque no início do nosso casamento, não foi assim, Lê? Foi assim, eu já olhava e falei assim, a gente joga no mesmo time, tá? A gente joga no mesmo time, a gente não é um contra o outro não, tá bom? Vocês podem se sentar, por favor, vocês que querem ver. Mas a gente fala isso, então a gente precisa olhar e falar assim, não, calma aí, ela é minha parceira. Ele é meu parceiro, calma aí, nós não jogamos no mesmo time, né? Nós jogamos no mesmo time. Amém? Glória a Deus. Tá aqui em minhas mãos um par de aliança. Nós chamamos aliança porque, na verdade, é um par de anéis, né? Anéis. Aliança é porque por causa daquilo que ela significa. A aliança que vocês estão fazendo um com o outro diante do Senhor. Isso é uma aliança. É um compromisso. Não é um contrato. É um compromisso. Contratos são desfeitos. Naturalmente, não tem. Não, compromisso não. Compromisso a gente precisa pensar muito bem. A gente precisa nutrir. A gente precisa caminhar junto. É uma promessa. Uma promessa. Amém? Pai, como teus filhos, sacerdotes do Senhor, nós abençoamos, Senhor Deus, essa aliança nesse momento, essas alianças, e colocamos diante de Ti, Pai. E que as palavras, Senhor Deus, proferidas aqui essa noite estejam escritas também, Senhor Deus, para que, Senhor Deus, a eternidade possa celebrar, Senhor Deus, e confirmar essas palavras e esse amor celebrado aqui essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu disse para Guilherme e Cláudia que esqueçam-se de tudo que vai acontecer aqui essa noite, falando para eles, tá? Esqueçam-se de tudo que vai acontecer aqui essa noite. Só não se esqueçam desse momento. Porque esse é o casamento. Esqueçam-se da minha mensagem, esqueçam-se da festa, esqueçam-se da comida, esqueçam-se até dos convidados, mas não se esqueçam das promessas feitas diante do Senhor. Porque esse é o casamento, o verdadeiro casamento. Esse é o momento do casamento. As testemunhas que estão aqui, vocês sabem qual é o papel de vocês? É mantê-los casados. É na hora da crise deles, vocês falarem assim, pare com a palhaçada. Vem cá, vamos conversar. Eu sou testemunha da aliança de vocês. É muito sério, né? Mas é gracioso demais. Amém. Vamos lá. Eu que escrevi, a minha letra é horrorosa, mas acho que eu vou entender. Então tá. O ano era 2006. Uma matéria do Fantástico exibia a chegada do Facebook no Brasil. E uma parte me chamou muito a atenção. Na época, eu com 14 anos. Dizia o quê? Nos Estados Unidos, as pessoas já utilizam essas redes sociais para conhecer e namorar outras pessoas. E eu, no alto dos meus 14 anos, com toda a experiência dos 14 anos, pensei, bem capaz mesmo que as pessoas vão se conhecer nessa rede social, que bobiçada. E como sempre, o Guilherme ia levar um tapão na cara da vida. Obviamente. A vida me fez conhecer a Cláudia, obviamente, pela internet. Nosso primeiro encontro foi praticamente uma intimação da Cláudia para o Guilherme. Não é mais ou menos, é verdade. Já que eu estava enrolando ela já há um bom tempo. Não foi por querer. Quem me conhece sabe, famosa frase, que eu sou muito devagar para esse tipo de coisa. Eu era. Então, a partir da intimação, nós saímos e jamais deixamos de nos ver novamente. A partir daquele encontro, todos os finais de semana foram juntos até hoje. Depois disso veio o pedido de namoro, o noivado, o casamento civil
E agora estamos aqui diante do Senhor para nos casar. Cláudia, diante de Deus e de todas as pessoas que estão aqui, eu prometo te amar com verdade todos os dias, não apenas nos bons momentos, mas principalmente quando formos exigidos coragem e paciência. Prometo caminhar ao teu lado como teu companheiro, teu apoio e teu abrigo, construindo um lar onde reine a fé, o respeito e a paz. Prometo cuidar do nosso amor como o maior presente que Deus me deu, sendo fiel, leal e presente, para que jamais falte esperança e alegria entre nós. Prometo orar contigo, confiar nos planos de Deus para a nossa vida e nunca esquecer que Ele é a base do que estamos construindo aqui. E acima de tudo, prometo te escolher todos os dias com a mesma certeza que eu estou sentindo agora, diante de Deus, de que contigo quero viver todos os meus dias. Eu te prometo. Pra quem gosta de falar bastante, falar em público não é meu forte. Guilherme, chegamos nesse momento. O dia de dizer sim diante de Deus e de todas as pessoas que amamos. A Cláudia, de 4 anos atrás, jamais imaginaria que o garoto que ela conheceu e intimou pra sair se tornaria um dia o seu marido. Te conhecer me mostrou mais uma vez que Deus atende orações. Eu pedi para uma pessoa de bom caráter, honesta, amorosa, íntegra e temente a Deus. E Deus, na sua bondade, nos uniu, me mostrando essas e tantas outras qualidades tuas, que fazem de ti, que era só um garoto, hoje um homem, que eu quero construir a minha família. Eu amo viver a vida do teu lado, conversar contigo, te contar meu passado, escutar as músicas antigas, rir das tuas histórias, mesmo que elas sejam repetidas 1000 vezes. Eu amo o som da nossa risada junto, é o meu som favorito. E eu amo quando a gente pode se abraçar e a gente pode ficar junto, e amo quando tu não me acolhe e quando a gente tá feliz e a gente tá triste. Eu acho que eu pulei uma folha. Não tá certo. Ai, desculpa. Hoje eu te prometo ser fiel, te honrar, respeitar, te ter como prioridade e te fazer feliz. Eu prometo continuar sendo motivo da tua risada quando a gente tá em silêncio, dividir meus sonhos e te apoiar nos teus. Prometo ser teu apoio diante dos dias difíceis, te ajudar a enxergar além quando tu não vê. Eu prometo ser razão no meio da emoção e ser totalmente emoção quando as coisas estão muito paradas. Eu prometo continuar cuidando de ti, da nossa casa e do nosso amor e da nossa família que a gente vai construir. Eu prometo continuar orando por ti, para que Deus te proteja e te guie, para que assim tu possa guiar a nossa casa e a nossa família. E que a gente possa continuar comendo junto dele. E prometo que cada dia mais estaremos unidos com a certeza de ter escolhido, que nem hoje, um ao outro. Eu te amo. Eu creio que Deus te deu uma palavra. Deus colocou no seu coração. E se você não percebeu, você busque agora uma palavra que Deus colocou no coração para abençoar esse casal. Uma palavra, uma frase. Eu quero te convidar para junto conosco estender as suas mãos em direção a esse casal. Pai querido, em nome de Jesus, na autoridade do teu nome,
diante de Ti, na presença do Teu Espírito. Nós abençoamos esse casamento. Abençoamos esse homem e essa mulher imperfeitos diante de um Deus perfeito, onde a Tua graça é derramada e é concedida a eles para praticarem nos seus relacionamentos e experimentarem tudo o que o Senhor tem para eles. Pai, que a história deles seja marcada pela Tua presença e que eles possam, Senhor Deus, ser um farol nesse mundo, expressando a Tua alegria, expressando a Tua vida, Senhor Deus. Que haja paz, Senhor Deus, na sua casa, Pai. Que haja, Senhor Deus, vida, Senhor Deus, na sua posteridade. Que haja, Senhor Deus, muita bênção do Senhor na vida deles. Nós abençoamos esse lar, Senhor, que diante de Ti é estabelecido, e pedimos que o Senhor o conduza, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, dá ao Guilherme, Senhor Deus, a sabedoria para derramar do Teu amor sobre a Cláudia. E, Senhor Deus, dê a Cláudia também a mesma sabedoria para derramar do Teu amor sobre o Guilherme. E eles possam juntos, Senhor, experimentar toda a glória, toda a graça, toda a vida, Senhor, do Senhor, que o Senhor planejou, porque o Senhor é um Deus que planejou bênçãos, planejou vida, planejou alegria, Senhor. E tudo isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor venha trazer sobre a vida deles. Mas que eles saibam, Senhor, que é na prática do dia a dia, na busca do dia a dia, Senhor, diante de Ti, e obediência a Ti, Senhor Deus, que a vida se manifesta. Então nós os abençoamos também com palavras vindas dos corações daqueles que também os amam nessa noite, Pai. Que passem por Ti, Senhor Deus, e cheguem até eles. Nós os abençoamos e declaramos Guilherme e Cláudia casados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode beijar a noiva.